E quando nós falamos em unidade do corpo, nós temos que entender em vários aspectos. Obrigado, querido. Nós temos que entender que a unidade do corpo, ela se representa em vários aspectos. Observe aqui comigo. A Bíblia diz que quando um homem e uma mulher se casam, eles se tornam o quê? Uma só carne. Gênesis 2, 24. Quando o homem e a mulher se casam, eles se tornam uma só carne, um só corpo, um só espírito. Por quê? Porque eles começam a entrar em um só propósito, em uma só visão. Então, quando eu falo em unidade do corpo, a primeira coisa que eu vejo é a vida matrimonial, é a vida familiar. Mas a Bíblia diz que nós também somos um corpo chamado corpo de Cristo. Que nós fazemos parte de uma conjuntura de membros, de tendões, de ligas, que faz parte, que é chamado na Bíblia de corpo de Cristo. A qual quem é a cabeça? É o pastor? De forma alguma. É o irmão que deu uma oferta grande? De forma alguma. Quem é o cabeça do corpo? É Cristo. Quem é o cabeça da igreja? É Cristo. Mas nós temos que entender também que a Bíblia traz essa alusão que a igreja é o corpo de Cristo. Então, como nós podemos ter esta unidade? Porque uma coisa, irmãos, é nós sermos muito, e eu creio que nós seremos milhares, amém? Ah, você não crê não. Quem crê que nós vamos atingir milhares aqui? Aleluia! Aí sim, agora empolgou a minha fé. Agora imagine só como nós trazemos unidade para uma igreja que passa de 1000 membros. Eita, é uma visão de Deus. Como trazemos unidade? O que é ter unidade no corpo? Com pessoas que pensam diferente, com pessoas que têm comportamentos diferentes. O que é ter unidade no casamento? O que é ter unidade no corpo familiar? O que é ter unidade no corpo empresarial? Essa palavra você pode aplicar no sistema corporativo que você está vivendo. Mas principalmente, essa palavra deve ser aplicada na unidade da igreja, na vida da igreja. A Bíblia diz que nenhum reino em divisão subsiste. Imagina um reino que está dividido. Um briga para cá, outro briga para lá. Subsiste numa guerra? Não, vai perder. Porque um está puxando para cá, outro está puxando para lá. Você sabe por que há muitos divórcios? Porque o reino dentro de casa está dividido. O corpo está dividido. Um está pensando em coisa A e o outro está pensando em coisa B. Um está planejando ir para Disney e o outro está planejando ir ali, em qualquer lugar. E aí começa a ter os atritos, porque está havendo uma divisão. Quando a Bíblia diz que nós precisamos ter unidade no corpo, ter união na vida do corpo. Agora, por que Deus se importa? Qual é a importância da parte de Deus da união? Porque Deus sempre prisma pela unidade. Porque Deus, Ele é a unidade. Nós servimos o único Deus que subsiste em 3 pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando nós olhamos Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus dizendo, façamos, no plural, dizendo ali, eles numa dança, chamada no hebraico de picorese, eles diz, façamos em nós, o homem, conforme a nossa imagem e semelhança. Então, quando Deus na Trindade diz, façamos, Ele está dizendo, o homem vai ser também um ser de unidade. O homem também vai ser uma pessoa, como diz, não me lembro agora o escritor, um ser tripartido. Dentro de você, ou na essência que você é, existe 3 partes. Eu gosto de falar que você tem 2 corpos e uma alma. Porque Gênesis vai dizer que Deus fez você alma vivente. Mas antes de Deus fazer você alma vivente, Ele fez espírito vivificante. Porque Ele fez você no espírito dEle. No espírito de Deus você foi criado. Foi criado o quê? Em espírito. Por isso que quando o profeta Jeremias foi
questionar Deus, dizendo que ele não era nada, ele falou, opa, Deus dizendo, eis que te conheci, antes de você estar no ventre da sua mãe. Por quê? Porque você era um espírito vivificante. Agora, uma vez que você tem um corpo espiritual e interage com o mundo espiritual, interage com Deus e com qualquer outro ser espiritual, Deus fez você e colocou num corpo material, que é esse corpo palpável aí. Por isso que você tem dois corpos, um que interage com o mundo espiritual e o outro que interage com o mundo natural, mas você é alma. Olha o que diz o texto, e Deus soprou sobre as narinas do barro, do corpo, e fez você alma vivificante. Então você é um ser tripartido, um ser que possui um corpo, uma alma e um espírito. E em você tem que haver a união também, tem que haver a unidade. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas olha o que diz a Bíblia em João, capítulo de número... 1 de João, capítulo de número 5, versículo de número 7. Acompanhe comigo. 1 João 5, 7. Porque são três os que testificam no céu: o Pai, a palavra e o Espírito. Quem é a palavra aqui? A palavra está até em letra maiúscula, que é Jesus, o verbo que se fez carne, a palavra. Então são três que testificam no céu: o Pai, a palavra e o Espírito. E esses três são um. Esses três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E esses três concordam num. Em outras traduções, vai dizer que esses três é um. Essa palavra um, não sei se na sua Bíblia está desse jeito, os três se tornam um, ou faz parte de um. A palavra um é propósito, é a mesma palavra. Então olha só, esses três que testificam na terra, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, têm o mesmo propósito. Olha só, Deus não está pensando uma coisa, Jesus outra coisa e o Espírito de Deus outra coisa, o Espírito Santo outra coisa. Por quê? Porque os três têm o mesmo propósito. Os três pensam a mesma coisa, caminha na mesma visão, caminha com o mesmo propósito. Quem está entendendo, diga amém. Você entende que a Trindade, ela testifica no céu e na terra para o mesmo propósito, em comum acordo, como diz o texto ali, concordando num só. Pastor, mas quando é que há discordância? E esses dias até falando com o Ministério do Louvor, eu contei essa historinha. Diz que a menina perguntou para o pai, a menina fazendo essas tarefas que hoje, né, o pessoal ainda está estudando em casa, né, online. E a menina fazendo tarefa, aí a menina perguntou assim para o pai: pai, como é que começa uma guerra? Aí o pai ficou assim: como que é que começa uma guerra? Ele falou: deixa eu tentar te explicar. Imagine que os Estados Unidos entre em guerra com o Brasil. A mãe já se levantou na hora e falou: não, que absurdo é isso? Não, onde se viu? Nunca aconteceu, os Estados Unidos está em guerra com o Brasil. Ele falou: não, eu estou só dando, não, mas usa de outra forma, desse jeito. E começou aquele negócio, a filha falou: não, pai, para. Já entendi como começa uma guerra. Já entendi, já compreendi. Porque há o quê? Discordância. Quando há discordância, está estabelecida a guerra. Está estabelecido um conflito. Então a pergunta é: como que nós alcançamos a unidade na vida da igreja? Como que nós alcançamos unidade em qualquer sistema corporativo que a gente esteja? Seja familiar, seja circular aí, seja na vida da igreja. Como que nós alcançamos? A resposta é simples: observando a igreja primitiva. A primeira igreja. A igreja que nasceu em Atos capítulo de número 1, versículo 8 ali em diante. A igreja que nasceu em Jesus e caminhou por meio dos apóstolos. E quando eu olho para essa igreja, eu quero te convidar, você que pode, abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Nós vamos ver alguns versículos desse capítulo. E quando nós olhamos para esta igreja, nós observamos algumas coisas. A primeira coisa é a seguinte: a unidade vem antes
antes do cumprimento da promessa. Diga assim comigo: a unidade vem antes do cumprimento da promessa. Quem tem promessa de Deus aqui? Aleluia! Só que eu tenho que te dizer, a unidade da vida da igreja vem antes do cumprimento da promessa. Observe o texto. Atos capítulo 2, versículo 1. Olha o que diz: e cumprindo os dias de Pentecostes, que era uma festa judaica, estava todos concordamente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousou sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe falasse. Agora observe, um capítulo antes, Jesus aqui já era assunto aos céus, amém? Jesus já havia sido crucificado, já havia passado 40 dias dentro desse processo de ele ir no céu, vir na terra, falar com alguns, aparecer alguns. Aí Jesus aparece pela última vez, em Atos capítulo 1, e Jesus dá uma ordem. Porque esta palavra que nós lemos de Atos 2 é parte da profecia de Joel, capítulo 2. Joel liberou uma profecia da parte de Deus, que chegaria o tempo que o Espírito desceria sobre toda a carne. Mas antes dessa palavra se cumprir na vida da igreja, Jesus deu a deixa. Atos capítulo 1, versículo 8. Os discípulos estavam preocupados. Porque Jesus, ele está aparecendo, ele dá uma sumida, e aí eles estão falando: Jesus, é agora que o Senhor vai restabelecer o seu reino. Ele falou: não compete vocês saber essa hora, fica tranquilo. Olha o que ele diz no versículo 8, ele fala: mas vocês receberão o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-de-eis, testemunha em toda Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Mas ele fala: não vos ausentais de Jerusalém, permanecei-vos aqui, permanecei-vos unidos, não se dispersem, não hashtag ficar em casa, não, permaneça na unidade, porque há de vir sobre vós. E o que aconteceu? Olha o texto que nós lemos, Atos 2. E sobreveio o Espírito e encheu toda a casa. Ele não encheu toda a terra, ele encheu toda a casa. E todos que estavam ali dentro foram cheios do Espírito Santo de Deus. E se cumpriu a promessa que havia sido proferida por Joel e pelo próprio Jesus. Jesus diz: eis que vou para o Pai e mandarei o Consolador. Imagina que aquele que estava de fora da casa ficou lá, só assistindo. E tem muita gente, porque observe, essa promessa aqui já foi cumprida, amém? Só que há uma promessa sobre a vida da igreja, qual é? Que Jesus vai voltar, aleluia, amém? Como muitos ficaram de fora, creio eu, alguns, no dia do cumprimento dessa promessa, também ficarão de fora. Por quê? Porque fica assistindo, não estão em unidade com a vida do corpo, não estão em unidade, não permanecem unidos. Entenda que antes do cumprimento da promessa de Deus na sua vida, Deus requer unidade. Você sabe por que muitas promessas de Deus não se cumpriram no seu casamento? Porque está faltando unidade, está faltando um propósito comum. Quando nós temos unidade, as promessas de Deus começam a se cumprir em nossa vida. Pastor, mas para que unidade? Unidade, primeiro, para a comunhão que nós temos. Que comunhão é essa, pastor? Comunhão da fé. Um exemplo é a ceia. A ceia, ela deve ser celebrada na unidade. Paulo, ele até exorta a igreja de Coríntios, dizendo: olha, para um pouco aí.
Por quê? Porque vocês estão tomando a ceia deliberadamente, vocês estão enchendo a barriga, vocês estão ficando bêbados. E aí, meu irmão, não tem unidade, está cada um tomando precipitadamente. Quando vocês tiverem unidade, vocês tomam a ceia, porque a ceia é uma comunhão de fé. A igreja é uma manifestação da comunhão da nossa fé, nós temos a mesma fé em comum, amém? Todos nós cremos em Jesus, uma fé em comum. Quando nós tomamos a ceia, nós estamos olhando para essa fé em comum. Mas ela tem um segundo propósito, a unidade da igreja, que é concordância. Pastor, o que é concordância? É nós concordarmos no mesmo propósito que estamos vivendo. Não adianta, amados, você vir congregar numa igreja que você não concorda com o propósito daquela igreja. Você vai viver frustrado, você vai viver se sentindo fora da caixinha, né? Fica, poxa vida, eu não entendo por que vão para lá, para cá. Por quê? Porque você não está em concordância, e a unidade gera concordância. Não existe igreja A, igreja B, que é certo ou errada. Não, amados. A maioria, eu acredito que quase todas as igrejas evangélicas pregam o mesmo Jesus, amém? Cantam as mesmas músicas, amém? Tem um pastor, recolhe a oferta, faz as mesmas coisas. O que difere as igrejas? Concordância. Concordância. Agora olha o que a Bíblia diz, vai comigo por favor, 1 de Coríntios, vai um pouquinho adiante. Meu Deus, hoje o negócio está forte, aleluia. Quem crê que Deus tem algo para nós nessa noite? Amém? Olha o que diz 1 Coríntios 3, versículo de número 12. E se alguém sobre este fundamento, quem é o fundamento? Cristo, for um edifício de ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará. Eu não posso ir ali na igreja do meu amigo, meu vizinho, querer dar pitaco, porque eles estão debaixo da mesma fé, em concordância com eles. Porque, entenda, o texto diz que todo aquele que tem edificado sobre um mesmo alicerce, vai ser provado. Provado o quê? Olha o que diz o versículo 13. A obra de cada um será manifesta. Ou manifestará. Na verdade, o dia a declarar, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então, cada igreja vai prestar a sua conta, filho, fica tranquilo. O que eu não posso é estar em discordância. Eu vi certa vez um pastor, não posso citar o nome por uma questão de eu não ter pedido permissão, mas conta a história. Perguntaram para o pastor por que ele não congregava em nenhuma igreja, num determinado lugar que ele morava. Ele falava assim, se não tinha nenhuma igreja que servia para ele. Ele falou assim, todas as igrejas servem para mim, mas eu não sirvo para todas as igrejas que tem aqui. Por quê? Porque ele não ia estar em quê? Em concordância. Ele ia pregar uma coisa, o pastor lá, a igreja ia pregar outra coisa, e ia viver uma discordância. Imagina só, eu subo aqui e prego uma visão de Deus. Vem o pastor Hilton, vem e prega outra visão. Vem um pessoal do Ministério de Louvor, ministra outra visão. Daqui a pouco vira uma salada de fruta, nós não sabemos para onde vai. Porque está faltando concordância. Então, quando nós entendemos que a unidade da igreja vem que a unidade da igreja vem antes do cumprimento da promessa, nós entramos em concordância com a igreja. Nós entendemos, pastor, mas eu não concordo com esta igreja, ou com qualquer outra igreja. Filho, então você precisa se encaixar num lugar, você precisa achar um lugar que você concorde, que é a concordância da sua fé. É verdade. O que você não pode é andar em espírito de desunião ou de rebeldia. Quem está entendendo? Fala aleluia. Segundo princípio, a unidade é resultado do andar em espírito. Como há unidade no corpo? Andando no espírito. Olha o que diz o versículo lá de Atos que nós lemos, volte lá para Atos 2.
o versículo 3 e o versículo 4 que nós já lemos. E foram vistos línguas de fogo, que repousou sobre cada um. Observe, repousou sobre cada um. O versículo 4 diz assim: todos foram cheios do Espírito, mas todos foram cheios, e cada um em particular. Quando nós pensamos em unidade na vida da igreja, nós temos que pensar o seguinte: há um mover sobre a vida da igreja, amém? Só que cada um é um indivíduo particular diante de Deus. Só que a sua vida afeta a minha e afeta o irmão, afeta a irmã, afeta todo mundo. Porque nós somos um corpo, mas cada um de nós somos um indivíduo responsável diante de Deus. Diz que o Espírito veio sobre aquele lugar e encheu o lugar, mas cada um foi cheio de uma forma particular e diferente. Nem todos fizeram a mesma coisa, nem todos falaram a mesma coisa, porque Deus é um Deus particular, aleluia. E nós temos que entender que a unidade é resultado de andar no Espírito. Quando eu ando no Espírito e sei que há o Espírito de Deus dentro de mim, e eu sou responsável de manter essa chama viva do Espírito em mim, eu tenho discernimento da carne. Eu tenho discernimento das obras da carne. Eu tenho discernimento de quem é Deus na minha vida. Olha o que diz, vamos lá, irmãos. Eu sei que você fica me olhando desse jeito, falando: meu Deus, o que esse homem vai falar? Segura aí, abra sua Bíblia comigo, Gálatas. Gálatas, capítulo de número 5. Gálatas, capítulo de número 5. Vamos lá. Versículo de número... Vamos já para o versículo 19. O versículo 16 diz assim: digo, porém, andai. Ele não está falando assim, todo mundo que é crente anda no Espírito. Não. Está lá. Digo, porém, andai em Espírito. Pastor, mas eu me converti, eu tenho o Espírito Santo. Tem. Mas uma coisa é você ter o Espírito Santo, outra coisa é você andar no Espírito. Amém? Por quê? O que é andar no Espírito? Você ter discernimento, o que é coisa espiritual, o que é coisa carnal. Tem muito crente que anda na carne. Ele diz: andai no Espírito e não cumprireis, né, a concupiscência. O que é isso? O desejo desenfreado da carne. Quando você anda no Espírito, você não cumpre o desejo carnal que há em você. Porque, pastor, os desejos carnais deixam de existir só o dia que você morrer, filho. Essa é a verdade. Não para. Não para. A carne está latente. Agora, quem você alimenta? A carne ou o Espírito? Quem que é mais nutrido? Eu vi esses tempos atrás uma pastora dando uma ilustração sobre essa questão da carne, da alimentação. Eu achei fantástico. Diz que pegaram 10 juízes, 5 se alimentou e 5 não se alimentou antes de ir para uma sessão. Aqueles que se alimentaram deram parecer favorável, e aqueles que não se alimentaram, todos foram unânimes em dar pareceres negativos. Olha que coisa interessante. Isso mostra aquilo que a ciência já vem falando, porque a ciência, né, a pessoal do mundo corporativo diz assim, que quando você for tomar algumas decisões, tome decisões de barriga cheia. Porque você com fome não pensa direito. Você com fome, você não, parece que o seu raciocínio fica mais lento. Eu conheço pessoa que com fome, irmãos do céu, fica uma onça de brabo. Eu fico olhando assim, eu falo: Jesus, você vê que a fisionomia muda, o negócio fica diferente, né? É verdade. Então nós com fome, não dá certo. Então quando você for tomar algumas decisões, enche a barriguinha, coma bastante, aí você toma uma decisão. Agora vamos pensar isso na questão espiritual. Imagine que seu espírito vive com fome. Você nunca alimenta seu espírito, sua carne só fortalecendo. Quem que vai dominar a sua vida? A carne. E o que é a carne, pastor? Versículo 19. Porque toda obra da carne são
manifesta, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúmes, ira, peleja, dissensões, heresias, invejas, homicídio, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a essas, as quais de antemão já vos declarei, como também já antes vos disse, as quais cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Por quê? Porque anda na carne. É crente? Sim. Aceitou Jesus? Sim, mas anda na carne. E a lista é grande. Ele dá uma lista de coisas, ele fala, ainda tem mais. Ainda tem mais. Então, quando eu ando em unidade no Espírito, eu tenho discernimento. Eu sei o que é da carne, eu sei o que é do Espírito. E como que eu sei? É quem eu alimento mais, em quem eu dou mais vazão na minha vida. Então nós entendemos aqui que andar em unidade, ter unidade no corpo, ela vem primeiro do propósito se cumprir, da promessa se cumprir. E andar em unidade é andar no Espírito. Mas a terceira verdade, que andar em unidade no corpo, na vida da igreja, é resultado de humildade. Ninguém que não seja humilde não consegue andar em unidade. Vamos voltar lá para Atos capítulo 2, versículo 42 em diante. Versículo 42. Ele diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitos se maravilhavam de sinais que faziam os apóstolos. Vamos lá para o versículo 46. E perseveravam unânimes, todos os dias, partindo o pão de casa em casa, comia juntos com alegria e singeleza de coração. Tem que ter humildade para fazer isso. Nós estávamos almoçando esses dias lá em casa, meu filho perguntou o que era humildade, se humildade era escassez. E muitas pessoas acham que humildade é ser pobre. Eu conheço muita gente pobre que é arrogante, que não é humilde. Não são poucos. Eu conheço, e aí é uma mentira que contaram, que todo rico é arrogante, que não, eles não são humildes. É mentira. Eu conheço muitas pessoas prósperas financeiramente, que são humildes. Porque a humildade não tem nada a ver com posses, humildade tem a ver com o nosso coração, por reconhecermos quem Deus é e quem é o nosso próximo. Você conversa com a grande maioria das pessoas prósperas, elas sempre sentam para aprender com a outra pessoa, elas sempre procuram extrair algo de bom da outra pessoa. Aí você conversa com aqueles que são arrogantes, que não são humildes. Parece que não tem a expressão, né? Anda no salto alto, né? Claro que é uma expressão, nada a ver mais. Eles já chegam se achando. Senta com a criança, acha que não pode aprender nada. Você está vendo? Que a humildade não tem nada a ver com posse. Tem a ver com o nosso espírito. Quando nós olhamos para Mateus, capítulo 5, o Sermão do Monte, é o sermão mais famoso que Jesus pregou, ele começa dizendo isso: os humildes herdarão o reino. E nós precisamos ter esse coração humilde, irmãos, para poder viver em unidade na vida da igreja. Se eu não puder reconhecer você como alguém extraordinário, como alguém criado, como uma pessoa fantástica da parte de Deus, quem sou eu então? Ou para que me serve essa vida? A unidade é gerada por um coração humilde. Muitas pessoas têm crises matrimoniais porque falta humildade. Falta humildade. Eu vejo muitos esposos, né, maridos arrogantes. Eu sou o homem da casa. E um banana. Porque a esposa é muito mais inteligente. E o que falta para ele? Humildade de sentar e aprender. Aprender com aquele que você acha que sabe menos que você. Quando nós falamos em unidade na vida da igreja, nós estamos falando que nós temos que aprender. Que nós temos que descer um pouco. Parar de nos acharmos e sentarmos para aprender. Uma quarta verdade da unidade do corpo: a unidade gera avivamento e perseguição. Toda vez que nós nos unimos como igreja, essa igreja cresceu.
olha, pode pegar a nossa história, que é curtinha, 7 anos, está indo para o 8º ano. É isso, né? Toda vez que essa igreja se uniu, nós crescemos. Teve uma vez que essa igreja estava numa vibe tão diferenciada, que o pastor Sérgio veio e pregou uma mensagem chamada Amazai. Até hoje eu tenho, está lá no meu quarto, lá uma plaquetinha do Amazai. Nós declaramos que nós estávamos unidos. Irmãos, naquele ano, houve um boom na vida dessa igreja. Quem lembra do Amazai aqui? Era pouca gente que estava naquela época. Houve um pá! Nós saímos voando em Deus. Toda unidade gera avivamento. E pastor, o que é avivamento? Avivamento não é ficar pulando, rodopiando, dando cambalhota e cair no chão. Isso não tem nada a ver com avivamento. Avivamento é conhecimento de Cristo. Conhecimento de quem é Cristo, do propósito de Cristo. Avivamento é quando nós aprendemos quem é Cristo. Quando nós olhamos para o dia de Pentecoste em Atos 2, lá no versículo 14, você vai ver que houve um avivamento. Depois que Pedro foi cheio do Espírito, ele começou a pregar. E ele começou a pregar quem? Assim que ele fazia? Claro que não. Ele falou de Jesus. Ele pregou Jesus. Ele declarava Jesus. Olha o versículo 14 ao 19. Você vai ver que Pedro não fez outra coisa, depois de uma manifestação do Espírito, a não ser pregar Jesus. Tem muito culto bom, culto animado, do fogo. Aí você nunca vê falar de Jesus lá, você vê tanta coisa. Não estou julgando eles não. Eu só estou falando que o avivamento está atrelado a conhecer quem é Cristo. E Pedro, cheio do Espírito, fez aquelas pessoas conhecer quem é Cristo. Ele pregou, o versículo 37 diz assim: e ouviu eles isto, e perguntaram em seu coração, e olha o que ele diz, e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos, porque Pedro não estava sozinho, ele estava unido, cheio do Espírito. Eles falaram assim: o que faremos, homens e irmãos? Versículo 38, e disse-lhe Pedro: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, e em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito. Aleluia! Avivamento é isso, é você fazer as pessoas conhecer quem é Cristo, quem é Jesus. E uma vez que eles têm esse processo de conhecer quem é Jesus, eles são batizados e recebem o dom do Espírito. Agora, infelizmente, todo avivamento está atrelado à perseguição. Não teve em momento nenhum da história da igreja, que a igreja passou pelo avivamento, que não estava atrelado à perseguição. Nesse dia, se você olhar os versículos anteriores, versículo 13, o povo, o versículo 12 diz que o povo se maravilhava com aquele manifesto do Espírito que estava acontecendo ali. No versículo 13, olha o que diz: outros zombavam dizendo, estão cheios de pinga, estão tudo bêbado, beberam vinho demais e estão falando. Por quê? Porque observe, eles estavam pregando a Cristo, e toda vez que você prega a Cristo, alguns aceitam a mensagem, outros zombam de você, outros perseguem. Quando nós olhamos para o capítulo seguinte, capítulo 3 de Atos, Pedro e João vão indo para a oração no templo, e tem um aleijado, falei, se eu não me engano, 2 semanas atrás. Pedro fala: prata e ouro eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E aquele homem pulou ali de pé e começou a saltar de alegria. Um homem que era aleijado, que era mendigo, teve a vida transformada, porque encontrou Jesus, encontrou o poder de Jesus. Você sabe o que aconteceu logo em seguida? Capítulo 4. João e Pedro são inquiridos pelos religiosos. E são levados para a cadeia, porque estavam pregando Jesus. Aí mora a diferença de uma pessoa cheia do Espírito e de um crente malemeno. Pedro vira, e eu fico fascinado com Pedro nessa hora, irmão. Pedro chega no meio da galera assim que estava acusando ele. Lembra a palavra que nós confessamos no início? Que toda a palavra de julgamento, que toda a palavra de condenação, Deus deu poder para você condenar essa palavra lá em Isaías 53, versículo 17. Olha o que Pedro faz.
Versículo 8 do capítulo 4. Então Pedro, cheio do Espírito, diz: principais do povo, e vós, anciões de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito ao homem enfermo, de modo que foi curado, já conheci de vós todos, e de todo o povo de Israel, que o nome de Jesus, o Nazareno, ainda ele deu o Jesus certo, ele falou Jesus, o Nazareno, aquele a qual vós crucificaste, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome dele é que estes estão diante de vós. E aí ele vai falar: vocês rejeitaram essa pedra. Ei, você sabe o que acontece hoje? Primeira perseguição que vem na vida do crente, ele quer desviar, ou se esconde. Não, não é bem assim não. A gente está vendo aí, se você tem rede social, você está vendo. O que está acontecendo na rede social com as nossas crianças? Estão pegando as nossas crianças e fazendo elas tomar decisões sobre questões de sexualidade. Pelo amor de Deus, isso é um absurdo. Eu respeito toda a opinião sexual de cada um, mas as minhas crianças, em nome de Jesus, elas serão crianças. Elas não vão decidir sobre isso. Agora a palavra diz: ensina a criança pelo caminho que ela deve andar. Mas na primeira perseguição que vem na vida da igreja, porque está atacando quem? Você acha que está atacando quem, irmãos? Fala para mim. Está atacando a fé, meu querido. Acorda, acorda. E não é só essa instituição que fez isso, não. Tem outras aí que eu não quero fazer propaganda delas aqui, não. São várias que estão usando esse marketing miserável, podre, para inculcar o pecado na vida das crianças. Entenda o que diz Provérbios capítulo 22, versículo 6. Ensina a criança pelo caminho que ela deve andar. Depois de velha, não se desviará. Ensina agora, para ver o que vai acontecer lá na frente. Inculca isso no coração dela agora, para ver o trabalho que vai dar lá na frente. Acorda, igreja. Posicionamento. Pedro se posicionou, falou: nós curamos no nome de Jesus. Sabe quem? Que Jesus é esse? O Nazareno. O Jesus que vocês rejeitaram. O Jesus que vocês crucificaram. Temos que ter uma fé genuína, uma fé corajosa para enfrentar essas situações. Pasme, é só o começo. Nos Estados Unidos, não, acho que foi na Inglaterra, há uns 2 meses e meio, 3 meses e meio atrás, um pastor estava pregando na praça com a igreja, e ele pregou contra a opção sexual, falando que era pecado. O que aconteceu com esse pastor? Preso. Ah, mas está longe. Vai. Acorda, igreja, acorda. É a hora da igreja andar em unidade. É a hora de nós unirmos no mesmo propósito, na mesma fé. Eu sei que a hora que, como diz a expressão popular, a hora que a porca torceu o rabo, muitas coisas vão acontecer, muitas coisas irão nos surpreender. Mas nós temos que ter uma posição de fé. E por fim, amados, a unidade da igreja ultrapassa as fronteiras. E aqui eu fico fascinado. Quando você lê os versículos 5 ao 11 de Atos 2, você vai ver que havia pessoas de várias nações em Jerusalém. E todos eles ouviam a mensagem de Cristo no seu próprio idioma. Imagina que negócio legal, Daniel. Pensa aqui, que cada um aqui é de uma nação. Aqui tem israelita, aqui tem palestino, aqui tem americano, aqui tem russo, aqui tem pessoas de várias nações. Eu estou pregando aqui. E você ouvindo essa mensagem no seu idioma. Mas eles não tinham a tecnologia que a gente tem. Em algumas igrejas já existe isso. Nos Estados Unidos, conversei com um amigo meu que esteve lá. Ele cultuava uma igreja americana, mas tinha um foninho de ouvido que ele colocava e ouvia em português. É fantástico. Né? Eles replicando o que aconteceu em Atos 2. Mas naqueles dias não havia foninho de ouvido e tradutor contando a mensagem. Era o próprio Espírito alargando a mensagem além das fronteiras. Cumprindo o que está escrito em Atos capítulo 1, versículo 8. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Né? Vocês vão receber o poder, tanto para pregar em Jerusalém,
Samaria, Judeia e até os confins da terra. E aí, Mateus 28, 20, ide por todo mundo, pregai o evangelho. Isso começou lá em Atos 2. Eles pregaram para várias nações, apenas pelo poder do Espírito Santo de Deus. O cumprimento da promessa está atrelado à nossa unidade. Está atrelado à nossa unidade. Eu quero te convidar a você a se colocar de pé. Nós vamos orar. Coloca, por favor, para mim, Efésios 4, 6, fazendo um favor. Observe o que diz esse texto. 4:3, perdão, filha, 4:3. Observe o que diz o texto. Procurando. Olha só, os irmãos do louvor estão se posicionando aí. Fica tranquilo. Olha só. Olha o que diz o texto. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Irmãos, nós vamos viver como igreja, unidos, pelo vínculo da paz. Agora, quem que tem que manifestar isso? Sou eu. Ele fala, procurando. É algo que eu tenho que me decidir em fazer parte dessa união, em estar em união com a igreja. Às vezes nós nos esforçamos, convidamos, pelejamos para trazer essa unidade, para trazer essa fé comum, para trazer essa concordância, mas você tem que procurar. É você que tem que se dispor a viver a unidade. Você sabe quando que o seu casamento vai mudar? Quando você procurar, pela paz, viver em unidade. Sabe, lá no seu serviço, que parece um campo de batalha, parece que você está na guerra, se instalou a Terceira Guerra Mundial lá, só vai mudar quando você procurar a paz através da união. O Senhor nos chamou para ser esse elo que une as pessoas. Igreja é união. Eu sei que nós não podemos, nós estamos num tempo diferente em pegar as mãos, mas minha vontade era que nós nos dessemos as mãos, nos abraçássemos e falássemos, nós estamos juntos. Nós somos uma igreja que estamos unidos na mesma fé, no mesmo propósito, andando pelo Espírito. Esse é o anseio do meu coração, que haja unidade na vida da igreja, porque eu sei que quando nós vivermos em unidade, meu irmão, segura, que nem diz meu querido pastor Henrique Finot, está marrascarça, porque você vai decolar, você vai voar. Você vai voar, porque o propósito de Deus, as promessas de Deus, começará a se cumprir na vida da igreja. Você crê nisso? Você crê nessa palavra que Deus trouxe ao nosso coração? Se posicionem hoje então, se posicionem em trazer unidade na sua vida. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado, ó Pai, pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz. Obrigado pela revelação que o Senhor trouxe para nós nessa noite, ó Pai. Revelação de unidade, unidade como igreja, unidade como família, como corpo. Obrigado, Senhor, porque as Tuas verdades é que nos unem. É a fé que nós temos no Senhor, que nos une, Senhor. Que essa palavra desperte o meu coração, o coração da Tua igreja, Senhor, para que possamos ombrear e saber que há uma promessa maior que se cumpriu a promessa de Joel no dia de Pentecoste. Há uma promessa maior
mais significante, mais elevada, que é a promessa da vinda do Senhor. E ó Pai, nós nos comprometemos, ó Deus, de estar unidos como igreja, para um dia, ó Pai, como uma noiva que anseia se encontrar com o noivo, possamos ter esse encontro com o Senhor. Mas não queremos ir só, ó Pai, não queremos ir só, Senhor, queremos estar ombreados, de mãos dadas, unidos, Senhor, e poder dizer: eis aqui a tua igreja, Jesus, eis aqui a unidade dela. Esse é um anseio do nosso coração, Senhor. E oramos e cremos que o teu Espírito, que testifica essa palavra no coração de cada um dos nossos ouvintes, possa gerar uma árvore frutífera que prospere em união na vida da igreja. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos adorar o Senhor?